Continuando, meus irmãos, aqui no capítulo 11, quero falar agora de Abraão, nosso pai Abraão, nosso pai na fé, aquele homem a qual ouviu o chamado de Deus e exatamente obedeceu a Deus. Olha, veja bem, no versículo 11 do capítulo, versículo 8 do capítulo 11 de Hebreus, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que ainda mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse na terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto é edificador, é Deus. Pela fé Abraão e também a própria Sara, sua mulher, apesar de estéril e avançado em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como as areias da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela que onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Amados, Deus fez uma promessa para Abraão, chamou Abraão, falou para Abraão sair da casa do seu pai, ir para um lugar que ele ainda mostraria para Abraão. E Abraão peregrinou na terra, todo esse limite de Israel que hoje está na Palestina, Israel, que futuramente Deus daria aos descendentes dele, que viria após ele. E assim aconteceu. Por isso que Abraão é chamado pai da fé, na fé. Ele foi o primeiro homem a qual Deus fez promessa em relação à descendência, que daria continuidade. Deus daria continuidade na descendência de Abraão e faria deste povo uma grande nação. E assim aconteceu. Ele peregrinou na terra por muito tempo, como se não fosse dele. Mas ele sabia que chegaria um tempo que Deus daria aquela terra por herança ao seu povo. E ele continuou firme. Ele morreu, continuou seus filhos peregrinando ali, até o tempo que Deus tirou o povo do Egito e deu aquela terra que mana leite e mel, a qual hoje eles estão lá. Deus é fiel. Quando Deus faz promessas, Ele cumpre. Abraão e Sara, avançado em idades, Deus prometeu que deles sairia um menino, Isaque, a qual Deus manteria a sua aliança. A aliança a qual tinha feito com Abraão, Deus ia manter com Isaque e Jacó e a sua descendência. Na velhice, eles tiveram filho e colocaram o nome de Isaque, o filho da promessa.
Esse Deus é tão lindo que quando nós passamos a andar por fé, confiando em Deus, Deus promete não salvar só a mim, mas salvar a minha família, salvar a família da minha esposa, salvar a família dos meus parentes. Quando nós obedecemos a Deus, a sua bênção é estendida a muitas pessoas. Deus salva muitos através da sua vida e através da minha. Porque Deus, Ele quer que a sua palavra, Deus quer que o evangelho seja pregado nos 4 cantos desta terra. Não importa o meio de comunicação, o importante é chegar a mim, chegar a você e chegar a tantos outros que ainda não ouviram esta mensagem. Possa ser que escutaram ainda, mas não ouviram. E quando Deus faz promessa para nós, Ele cumpre. Assim como cumpriu na vida de Abraão, de Isaac e Jacó. Como assim Deus levantou Moisés. Moisés não quis levar este bom nome de filho da filha de Faraó e gozar daquele pouco tempo de vida que ele ia ter, como se fosse filho da filha de Faraó, com todas as regalias no Egito. Não, ele preferiu, está escrito aqui, vocês depois podem ler, ele preferiu ficar ao lado do seu povo, o povo de Deus, porque ele sabia muito bem o que tinha para ele, para o futuro, era bem melhor e eterno. E tantos outros aqui que foram relatados no capítulo 11 de Hebreus. Você pode pegar a sua Bíblia na hora que você estiver tranquilo em sua casa, e você pode abrir aí no capítulo 11 de Hebreus, e você pode desfolhar aí essas 2, 3 páginas que está falando sobre o capítulo 11, e você possa meditar. Deus falará contigo tremendamente, porque maravilhoso de tudo que o Espírito Santo está conosco. E quando nós deixamos o Espírito Santo falar e nos convencer, ele vai nos direcionar somente na presença do Pai e do Filho, de mais ninguém. Não entra mais ninguém, porque Deus diz e jurou: a minha glória eu não darei a outros. Deus, Ele é Deus, um Deus bondoso, maravilhoso, Deus de amor, e a Ele pertence toda a glória, e Ele é o Todo-Poderoso. Por isso que Deus sempre nos leva para a presença dEle, mediante a Bíblia Sagrada. Você, todos os dias, meditando um pouquinho, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você pode e encontrará, com certeza, o dono da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração quando você for ler a Bíblia Sagrada. Não leia pensando em ninguém. Não leia, esta palavra aqui, fulano está incluído aqui. Não, não faça isso. Essa não é a leitura correta. A leitura correta é o seguinte: primeiramente você ora ao Senhor e diz: Senhor, me revela a tua vontade e o teu querer. Mostra para mim o que eu preciso saber a respeito de ti. E você despoja de tudo que você tem aprendido. E deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração e revelar na sua mente. E escute Deus falando contigo na Bíblia Sagrada. Não interprete, não pega um versículo e interprete, não. Você lê todo o capítulo, todo o contexto, que Deus vai te esclarecer qual é a sua boa e perfeita vontade. Que nós possamos todos os dias, meus amados, ter esta fé
a qual nós precisamos ter. Fé é confiança. Você confia no Senhor? Você procura andar todos os dias e receber um elogio de Deus ao seu favor? Quando nós procuramos andar agradando a Deus, saiba que você está procurando agradar ao Senhor. E o Senhor se agrada da tua posição, da maneira que você está se deleitando nele. E o Senhor, ele chegará a ti. O Senhor se revelará a ti todos os dias, meu amado. Basta você ter alguns minutos. Você tirar 10, 15, 20 minutos para ler a palavra do Senhor e meditar. Não se esqueça, primeiro da leitura é a oração. Fale com Deus primeiro. Peça para o Espírito Santo dirigir você, para que você possa ser ministrado por Deus, pelo Espírito Santo. Assim o Senhor revelará a sua vontade para você, a vontade dele para você. Esta é a palavra. Poderia falar e mais pessoas aqui que estão contidas. Eu poderia lhe falar de mais pessoas aqui. Aqui narra toda a história de Moisés, as vitórias que Moisés teve com o povo de Israel, tirando o povo de Israel, passando o Mar Vermelho, porque ele acreditou no Senhor Deus Todo-Poderoso. É como diz o autor que escreveu o livro de Hebreus, ele diz, olha, eu poderia falar de Gideão, eu poderia falar de Balaque, Sansão, eu poderia falar de Davi, de Samuel e dos profetas. Todos tiveram fé, todos confiaram em Deus, por isso alcançaram um bom testemunho e alcançaram a salvação. Que Deus possa esclarecer ao seu coração, meu amado, minha amada, meu irmão, meu amigo, mas basta você buscar ao Senhor. Procura um tempo para buscar o Senhor. Amém? E nós estaremos no próximo capítulo, no capítulo 12, e depois o 13, que é o último. Amém? Que Deus te abençoe. Continua te abençoando você, abençoando o teu trabalho, abençoando a tua família, te dando saúde, renovo. Deus continua te enchendo de graça e te dando um coração alegre, contente e satisfeito. Em nome de Jesus. Até o próximo capítulo, o capítulo 12 de Hebreus. Um beijo no coração e a paz de Cristo.